Amigos, bom dia, meu povo. Estamos aqui para mais uma live em linguagem gestual ou em Libras no Brasil. Nós vamos agora convidar a nossa amiga Pauline para estar conosco e vamos aguardar um minuto só para que a Pauline aceite nosso convite e iniciarmos aqui a nossa live hoje com Salmos 94, né? Quando o salmista pede a Deus por socorro, quando o salmista pede a Deus misericórdia. Paulina tá aí? Pauliene, desculpa. Opa, Pauliene, minha querida Pauliene. Estamos aqui novamente para partilharmos a palavra de Deus. Olá, bom dia, como é que vai? Tudo bem? Tudo jóia. Ok, preparada para iniciarmos a nossa live? Sim. Ok, então vamos lá, pessoal, nossos amigos surdos que estão online, sejam bem-vindos para ouvirmos, para partilharmos junto a palavra de Deus. Eu sou a missionária Rosemera Lacerda, temos a nossa amiga e irmã em Cristo, Pauliene, da Primeira Igreja Batista de Cesita. Estamos agora a transmitir em português e em Libras. Para os portugueses é um pouco diferente, que aqui nós usamos a linguagem gestual, mas algumas palavras podem ser diferentes, mas o contexto é o mesmo. Então, aqueles que estão ouvindo, que tiverem ouvindo ou lendo, né? Lendo, é isso que fala, né? Lendo a linguagem. Vendo. Lendo, né? Lendo a Estiver linguagem. vendo. Hã? Estiver vendo. Vendo a linguagem gestual, que esteja nos acompanhando. Se tiver alguma dúvida, alguma tradução, pode escrever que nós vamos partilhar o correto, tá bem? Vamos hoje para o Salmos 94 e desejamos que esse salmo, da maneira que Deus quiser, vai falar com você, né? O Salmo de 94 mostra ali o salmista a pedir socorro, né? O salmista que já passou, né? Nós já estamos no Salmo 94, já temos muitos salmos do salmista pedindo misericórdia de Deus, do salmista pedindo socorro, do salmista dizendo que Deus é seu abrigo. E aqui, mais uma vez, né? Isso é muito interessante mostrar, porque nós, seres humanos, e nós, mundo do século XX, né, 21, do ano de 2020, nós achamos e pensamos que nós somos os mais miseráveis, que nós somos os mais sofredores, e esse ano com a epidemia, então todo mundo se acha amaldiçoado ou sofredor, mas nós vemos aqui Davi há quase 6.000 anos atrás, sendo rei, sendo ungido, sendo escolhido por Deus, as provas e as lutas que Davi passou, né? E nunca Davi deixou de glorificar o Senhor. Ele lamentou, ele murmurou, ele pecou, ele errou, mas sempre pediu graça, sempre pediu perdão, sempre pediu ao Senhor misericórdia. Então, mais uma vez, o salmista aqui nesse salmo vai pedir socorro, vai pedir bênção, vai pedir misericórdia a Deus. Amém? Vem conosco, vamos lá iniciarmos a leitura do nosso salmo, parando algumas vezes para explicar, para passar aquilo que Deus tem nos mostrado. No Salmo 94 fala assim: ó Senhor, Deus vingador intervém. O salmista às vezes usa palavras e expressões que hoje nós defendemos, né? Nós não temos Deus como vingador. Mas naquela época, sim, porque aquela época foi antes da graça, então era olho por olho e dente por dente. Então, ali era um Deus vingativo, era um Deus que agia conforme a lei. E hoje nós temos um Deus misericordioso, que age conforme a graça. Por isso que o Senhor mandou o seu Filho Jesus. Que às vezes o pessoal fala, mas por que Jesus? Por que Deus não podia fazer? Porque Deus agia conforme nós agimos. Deus é tão bom e tão misericordioso que ele se adapta ao nosso meio. Né? Nós temos um Deus do século 21, do ano 2020. Então, Deus hoje é um Deus de graça, é um Deus de misericórdia. Naquela época, sim, era olho por olho, dente por dente. Você matava, você tinha que morrer. Você prostituía, você tinha que morrer. Tanto que quando o primeiro episódio na Bíblia que nós vemos sobre isso, foi quando eles estavam apredejando Maria Madalena. Estavam crucificando Maria Madalena por ela ser uma prostituta. E Jesus veio em defesa de Maria Madalena. Ele disse: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E ninguém ficou ali, porque todos eram pecadores. E se eles fossem julgá-la conforme os pecados, todos teriam que ser julgados.
Então, antes devemos tirar a trave dos nossos olhos, para depois tirarmos o cisco do olho de alguém. Então, aqui, nessa época, sim, Deus seria vingativo, porque nessa época imperava a lei de Moisés. No verso 2 fala assim: levanta-te, juiz da terra, retribui os orgulhosos o que merece. Até quando os ímpios, Senhor, até quando os ímpios exultarão? Aqui Davi se lamentava, porque os ímpios estavam sendo bem-sucedidos e os servos não. Eles despejam palavras arrogantes, todos esses malfeitores enchem de vanglória, massacram o teu povo, Senhor, e oprimem a tua herança. É a mesma coisa dessa história que eu contei da Maria Madalena, né? Ela era pecadora? Sim. E quem estava tirando a pedra? Eram os santos? O único santo que havia era Jesus. E ele não atirou a pedra. E nós não somos santos para julgarmos conforme as nossas vontades. Somente Deus para nos julgar. E aqui Davi se lamentava, porque o povo estava sendo condenado, crucificado, e os ímpios não estavam sendo crucificados. Matam as viúvas e os estrangeiros, assassinam os órfãos. Hoje também acontece isso. Hoje, no mundo de hoje, a gente assusta, né? Quando alguém morre assassinado, ou quando algum estrangeiro, eu falo porque eu sou estrangeira aqui em Portugal, e na época que eu vim para Portugal, já faz 20 anos que eu estou aqui, nós sofremos muito rejeição por parte dos portugueses, por parte dos europeus, e ainda hoje os africanos e muitos outros países de leste que vêm para Portugal ou para a Europa sofrem também esse tipo de perseguição. Naquela época também sofriam. Naquela época as viúvas, elas tinham que trabalhar, e não era hábito das mulheres trabalhar, e elas passaram por grande opressão, né? E os órfãos também, quando tinham pai e mãe, eram jogados pela rua, né? E eram crucificados ali por aquele povo. Era um povo mau, era um povo que era totalmente contra as leis do Senhor. E no verso 7, o salmista diz assim: ainda diz o Senhor não nos vê, ó Deus de Jacó, nada percebe? Insensatos, procuram entender. E vocês tolos, quando se tornaram sábios? Então, aqui Davi, ele começa perguntando ao Senhor, mas na mesma hora ele transforma o seu discurso acusando também os agressores, né? Que eles queriam ouvir a voz de Deus, mas como é que eu vou ouvir a voz de Deus? Hoje também no nosso meio há muitas pessoas assim, inclusive cristãos, não é só os ímpios, inclusive cristãos que querem ouvir a voz de Deus. Mas como que eu vou ouvir a voz de Deus? Eu ouço a voz de Deus de várias formas, de várias maneiras. Uma delas é lendo a palavra. O Senhor me responde dentro da palavra. Eu digo muitas vezes que todas as dúvidas, em qualquer assunto, a palavra tem respostas. É o livro dos livros. E Deus usa os profetas, Deus usa o meu sentimento, Deus pode usar a mim própria para falar comigo. Então, eu não posso julgar alguém, eu preciso entender qual é o propósito de Deus para a minha vida. Aquele que disciplina as nações os deixa sem castigo. Não tem sabedoria aquele que dá ao homem o conhecimento. O Senhor conhece os pensamentos do homem e sabe como são fúteis. Então, aqui Davi estava num diálogo, né? Dizia que até os governantes, né? Até os governantes não tinham sabedoria para governar. E olha que ele era um rei, ele era um dos governantes. Provavelmente naquela hora ele também se sentia sem sabedoria para entender aquele povo. Qual partido que ele deveria tomar? Se era do povo, se era de Deus, se ele devia seguir as leis do Senhor ou as leis do homem. E eu vejo muitas vezes nós nessa situação, querendo agradar as ovelhas, agradar a igreja, e deixamos muitas vezes de ouvir e de fazer aquilo que Deus quer. E este recado desse versículo aqui é para nós, missionários, pastores, obreiros. Muitas vezes nós precisamos ouvir a voz de Deus e deixar a voz da igreja um pouquinho abaixo. Porque se nós formos fazer a vontade do homem, somente a vontade do homem, nós deixamos de fazer a vontade de Deus. E nós não devemos nos guiar por vistas, mas nos guiar pela palavra do Senhor. Aqui no verso 12 diz: como é feliz o homem a quem disciplina o Senhor, aquele que ensina a tua lei. Então, como é feliz quando eu sofro uma disciplina. Lógico que na hora a gente chora, a gente fica triste, a gente murmura. É como a mãe às vezes dá na gente umas palmadas, né? Hoje poucas vezes dá, mas antigamente era pior. Na minha época era vara de goiaba no couro, né? Hoje as goiabas estão acabando, então as varas também estão acabando, né? Então aqui, e hoje eu agradeço a Deus pela mãe que eu tive,
e pelos corinhos que eu apanhei, né? Pelas varas de goiaba que eu tive. Porque eu me tornei uma grande mulher, eu me sinto uma grande mulher, devido à educação que a minha mãe me deu. E aqui o versículo 12 fala: como é feliz o homem a quem o Senhor disciplina. Porque quando o Senhor disciplina, ele não nos disciplina com vara, mas quando o Senhor nos disciplina, ele nos disciplina com amor. Ele nos corrige com amor. Quando nós corrigimos alguém, nós estamos ensinando a palavra, ensinando o amor de Deus. E assim também é Deus conosco. Ele não nos disciplina, mas ele nos ensina a tua palavra, os seus mandamentos, os teus princípios, os teus preceitos, né? Então, por isso que nós nos tornamos felizes quando Deus nos corrige e quando Deus nos ensina. Tranquilo, enfrentará os dias maus, enquanto para os ímpios uma cova se abrirá. Ele não desamparará o seu povo, jamais abandonará a sua herança. O Senhor nunca desampara o seu povo, nunca. Davi fala: eu fui moço e agora sou velho, e nunca vi um justo mendigar o pão e nem a sua descendência. Não é só o povo, é o povo e a sua descendência. Agora, atenção que ele fala: o justo. Muita gente quer justiça, mas ele não faz justiça. Então, o Senhor abençoa o justo, o servo, aquele que teme, aquele que busca, aquele que atende os preceitos do Senhor. No verso 15 fala: voltará a haver justiça nos julgamentos, e todos os retos de coração a seguirão. Quem se levantará a meu favor contra os ímpios? Quem ficará ao meu lado contra os malfeitores? Não fosse a ajuda do Senhor, eu já estaria habitado em silêncio, eu já teria morrido, né? Se não fosse o Senhor, eu já teria morrido. Quantos de nós já teríamos morrido se não fosse o Senhor? Quantos de nós passamos por provas, lutas, dificuldades? Quantos livramentos Deus tem nos concedido? Livramentos físicos, livramento de doenças, livramento de acidentes, livramento de assassinatos, brigas dentro de casa. Quantos, se nós formos pensar, se tivéssemos um livro para anotar, já teríamos um livro maior do que a Bíblia, porque são imensos. A cada dia, a cada instante, o Senhor nos livra. Aqui Davi também fala: se não fosse a ajuda do Senhor, ele já estaria habitando na terra do silêncio, ele já estaria com os mortos, ele já teria morrido. Então, pela graça e pela misericórdia do Senhor, o Senhor tem nos salvado, o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos dado livramento. Como eu disse, digo sempre, nós estamos aqui em Portugal já vamos ter 6 meses de quarentena, 6 meses de epidemia, e nós não ficamos enfermos. O Senhor nos poupou, nós somos numa ilha pequena, mas graças a Deus tivemos só 4 pessoas e elas ficaram uma semana doentes e recuperaram. E o Senhor tem nos abençoado. Hoje, aqui em Porto Santo, estamos com mais ou menos, talvez 15 mil pessoas aqui visitando a nossa ilha no dia de hoje. E estamos bem, porque o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos livrado da morte. No verso 18 fala assim: quando eu disse, os meus pés escorregaram, o teu amor leal, Senhor, me amparou. Quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Poderá um trono corrupto estar em aliança contigo? Um trono que faz injustiças em nome da lei? Então, aqui, quando eu escorreguei, o Senhor me amparou. Já viu quando a gente escorrega na casca da banana, ou está chovendo, a gente escorrega na lama e alguém alça a mão, segura e a gente não cai? Às vezes até a pessoa cai, mas nós não. Assim é Deus. Deus, quando nós estamos ali flutuando, meio indeciso, meio sem saber o que fazer, meio inconstante espiritualmente, o Senhor lança a mão direita sobre nós e nos apoia, nos protege, evita que nós caiamos. Aqui Davi fala menção ao seu trono. Será que um trono corrupto, ele pode fazer aliança com Deus? Não. Nós, como corruptos, não podemos fazer aliança com Deus, porque a aliança com Deus é uma aliança pura, imaculada, uma aliança permanente, e com Deus nós só podemos fazer aliança se nós estivermos no mesmo propósito. Um corrupto não pode. Tanto que a palavra fala em Salmos também: bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. Toda nação que é corrupta, ela não prevalece. A nação que é corrupta, ela é contaminada, ela não vai para frente. Infelizmente, como o nosso Brasil, né? Infelizmente, porque nós somos mais de 60% de cristãos no Brasil. Mais de 60%. Eu não digo evangélico, eu digo cristãos no Brasil.
E a nossa nação é corrupta. Cada dia mais a nação está indo para baixo. Nós vemos a Coreia, que é um país cristão, e é um país pequeno, e é um país que prevalece financeiramente, um país que clama o nome do Senhor, é um país que tem igrejas lá. Tem uma igreja na Coreia que ela orou durante 400 anos, 24 horas, ininterruptamente. Inclusive, um desses missionários, isso já faz mais de 200 anos que isso aconteceu, um desses missionários veio aqui para Madeira e depois foi para o Brasil evangelizar. Essa igreja orou durante 400 anos, mentira, 100 anos, desculpa, eu errei. Durante 100 anos, 24 horas por dia. Imagina o que é você orar 100 anos, 24 horas por dia. Uma nação dessa tem que ser abençoada. E a Coreia é essa nação. Por que o Brasil, por que Portugal e por que muitos outros países não podem ser assim? Por isso que o salmista diz, bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. Por isso ele diz assim, um trono corrupto pode estar em aliança com o Senhor? Eu digo que não. Porque nós precisamos ter o Senhor como nosso Deus, como nosso juiz, como nosso governador, como nosso presidente, como ele rege todas as leis. No verso 22 fala assim, mas o Senhor é a minha torre segura, o meu Deus e a rocha em quem encontro refúgio. Novamente o salmista falando de refúgio. Deus fará cair sobre eles os seus crimes e o destruirá por causa dos seus pecados. O Senhor, nosso Deus, os destruirá. Então aqui esse destruir está falando da corrupção, dos bandidos, dos homossexuais, dos travestis, dos... Eu não estou com xenofobia, desculpa, eu não sou... eu não tenho raiva disso, eu não sou a favor, apenas isso. Eu tenho muitos amigos homossexuais, travestis, lésbicos, tenho amigos, olha, para mim são as melhores pessoas da gente falar e sermos amigos. Mas vocês precisam ver dentro da palavra que é certo ou errado. E políticos também, tem muitos amigos na política, tem amigos que são presidentes, tem amigos que são governadores, tem amigos que são deputados, mas vocês só terão um trono abençoado se vocês aceitarem Jesus, se vocês deixarem Deus governar vossas vidas, seja você manipulador ou não, Deus precisa estar no comando, porque senão o seu trono será destruído, porque senão você, nada que fizer, vai para frente. Isso é uma vingança? Não. Você escolhe o caminho que deve seguir. Nós temos livre acesso para sermos o que quisermos ser, bandido, assassino, ladrão, corrupto. Nós podemos ser tudo o que quisermos ser. Mas nós não podemos ter dois senhores. Nós não podemos servir a Deus e ao diabo. Nós não podemos servir a Deus e o mundo. Nós não podemos servir a Deus e a nós próprios. Eu não posso fazer só a minha vontade. Eu faço muitas vezes a minha vontade. Mas primeiro eu tenho que fazer a vontade de Deus. A vontade do Senhor. Quando eu faço a vontade do Senhor, quando Deus age na minha vida, quando Deus reergue-me e me coloca no trono, e eu posso ver diante desse trono a majestade de Deus, aí sim, aí tudo vai bem. Tudo vai correr bem. Mesmo que eu seja como aquela viúva lá de Eliseu. Tudo vai bem contigo? Tudo vai bem. Mesmo que tudo esteja demorando, a minha palavra é de glorificar o nome do Senhor. Tudo vai bem. Mesmo quando as lutas vêm, a tempestade, as águas, mas Deus vai me proteger, Deus vai me guardar, Deus vai me dar livramento, porque eu sirvo é um Deus de graça, não um Deus vingativo como no passado, não um Deus que matava olho por olho, dente por dente, mas hoje um Deus que mandou o seu filho, que teve misericórdia, olha, vai meu filho, vai morrer pelos pecados deles, eu vou te restituir a vida, eu vou te trazer de novo para o meu trono, mas vai passar por isso. E Jesus, mesmo custando, que muitas vezes algumas vezes ele disse assim, Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas não, ele tinha que cumprir o propósito, ele tinha que cumprir aquilo que Deus queria para ele, que era morrer por mim, morrer por você, para que você tivesse vida e para que você fosse remido pelo sangue de Jesus, para que você fosse remido pelo sangue do Cordeiro. E é assim que Deus age, é assim que Deus faz, e Deus te quer como servo, Deus te quer porque Ele te ama, Deus quer reger a sua vida. Você que é surdo e que muitas vezes tem passado por dificuldade, e eu entendo que muitas vezes os surdos tentam arrumar trabalho, dependendo do trabalho, é normal que ele não consiga fazer pela dificuldade de expressar, não por você que é surdo, porque eu sei que você sabe expressar, mas por mim, que não sei ler o que você sabe ler, e muitas vezes você se sente prejudicado. Mas o recado é que Deus não vai te desamparar. Você pode não ter o emprego que você quer,
mas Deus vai te dar algo muito melhor. E você vai fazer muito melhor aquilo que Deus tem proporcionado para a sua vida, aquilo que Deus tem proporcionado para o seu trabalho. Deus vai fazer portas se abrirem de acordo com a vontade de Deus. Mas é preciso que você se deixe envolver por Deus. É preciso que você tenha contato com Deus, porque o amor de Deus é infinito, o amor de Deus é grande e Ele é o seu abrigo, Ele é o seu abrigo seguro. Ele vai te guardar, Ele vai te proteger, Ele vai estar constantemente com você. Amém? Que Deus possa te abençoar, nós vamos estar orando, Deus possa estar guardando a sua vida. Senhor, abençoa a minha vida, a vida da Pauliene, abençoa cada um de nós. Abençoa todos os surdos, ó Deus, que estão lendo agora a linguagem gestual ou libras. Ó Deus, que eles sejam alcançados pela tua graça. Abre portas de trabalho para os teus filhos. As escolas, ó Deus, sejam adaptadas, as igrejas também sejam adaptadas, que elas venham alcançar, Senhor, a tua bênção. Usa, Senhor, os teus servos para anunciar a tua palavra. Continua usando a Pauliene, Senhor, para a tradução, para que a tua palavra chegue a muitos corações que não podem ouvir, Senhor, mas que possam ler, conforme a vontade do Senhor. Abençoa cada um de nós, nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém, que Deus te abençoe. Não esqueça, você é cópia perfeita de Deus, você é a imagem e semelhança de Jesus. Jesus te ama e nós também te amamos. Beijo no coração e até amanhã com o Salmo 95. Tchau, Pauliene. Até amanhã. Até amanhã? Ou até quarta, se Deus quiser. Tchau, beijo. Paz, Senhor. Tchau. Amém.